Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao EJS Notícias Contábeis. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que está gerando muitas dúvidas entre empresários, contadores e profissionais da área tributária. Afinal, o lucro presumido vai acabar com a reforma tributária? Essa é uma pergunta que tenho recebido com frequência e antes de qualquer coisa, já quero deixar uma informação muito importante. Não! O lucro presumido não será simplesmente extinto pela reforma tributária. Porém, isso não significa que tudo continuará funcionando da mesma maneira. A reforma tributária está mudando profundamente a tributação sobre o consumo, e isso vai obrigar muitas empresas a reverem seus cálculos, seus preços, seus custos, seus fornecedores e até mesmo a forma como analisam o melhor regime tributário. E é exatamente isso que vamos entender neste vídeo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Se este conteúdo for útil para você, deixe também o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo informações sobre contabilidade, tributos e legislação. Quando falamos das empresas brasileiras, dois regimes aparecem com muita frequência: Simples Nacional e lucro presumido. O Simples Nacional possui um limite de receita bruta anual de R$ 4,8 milhões, observadas todas as demais condições legais para enquadramento. Já o lucro presumido possui como regra geral limite de receita bruta anual de R$ 78 milhões, além de outras condições previstas na legislação. Mas existe uma diferença fundamental. Estar dentro do limite de faturamento não significa automaticamente que determinado regime será o mais vantajoso. A empresa precisa analisar sua realidade. É necessário verificar margem de lucro, folha de pagamento, despesas operacionais, custos, créditos tributários, atividade exercida, localização, tributação municipal e estadual e, principalmente, os efeitos da reforma tributária. Por isso, não existe uma resposta universal dizendo lucro presumido é melhor para todo mundo. Da mesma forma, também não podemos afirmar que o lucro real ou o Simples Nacional será sempre melhor. A escolha precisa ser feita com números. Como funciona o lucro presumido? Vamos entender primeiro a lógica desse regime. No lucro presumido, a legislação estabelece percentuais que representam uma margem de lucro presumida para determinadas atividades. Ou seja, a empresa não precisa necessariamente demonstrar que efetivamente obteve aquela margem para determinar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Por exemplo, dependendo da atividade, existem percentuais de presunção específicos. Em diversas atividades comerciais e industriais, utiliza-se tradicionalmente o percentual de 8% para o IRPJ. Já em muitas atividades de prestação de serviços, o percentual utilizado como referência é de 32%. Mas atenção, não estamos falando de uma alíquota de imposto de 8% ou 32%. Estamos falando da base presumida sobre a qual serão aplicadas as respectivas alíquotas do IRPJ e da CSLL. Essa diferença é fundamental. E o que mudou em 2026? Aqui entramos em uma questão muito importante. As regras relacionadas ao aumento dos percentuais de presunção para determinadas receitas acima do limite estabelecido para o período passaram a exigir atenção especial das empresas do lucro presumido. Na prática, empresas que ultrapassam determinados patamares de receita precisam recalcular corretamente a parcela excedente e verificar o impacto sobre IRPJ e CSLL. Portanto, não basta apenas olhar para o faturamento anual, é necessário acompanhar também a forma como a receita está sendo distribuída ao longo dos períodos de apuração. Esse é um ponto que merece atenção especial do contador e do empresário. Mas o grande problema está na tributação do consumo. Agora chegamos ao ponto principal deste vídeo. Historicamente, muitas empresas enquadradas no lucro presumido convivem com o regime cumulativo do PIS e da COFINS. Nesse modelo, temos uma tributação menor em comparação com o regime não cumulativo, mas, em contrapartida, a empresa possui limitações importantes na apropriação de créditos. É justamente essa lógica que começa a mudar com a reforma tributária.
A reforma substitui progressivamente diversos tributos sobre o consumo e cria uma nova estrutura baseada principalmente no IBS e na CBS. A lógica desses novos tributos é baseada na não cumulatividade, e aqui está uma das maiores mudanças para as empresas. A empresa poderá tomar créditos. No novo sistema, a empresa poderá se apropriar de créditos relacionados às aquisições que atendam aos requisitos legais. Isso muda completamente a análise tributária. Antes, uma empresa poderia olhar para uma alíquota de PIS e COFINS e fazer uma conta relativamente simples. Com IBS e CBS, a pergunta passa a ser outra. Quanto eu pago na saída e quanto consigo recuperar na forma de créditos nas minhas entradas? Essa diferença será extremamente importante, porque duas empresas que possuem o mesmo faturamento podem ter resultados tributários completamente diferentes dependendo da estrutura de custos e despesas. E o prestador de serviço? Aqui está um dos pontos que mais merece atenção. Imagine uma empresa prestadora de serviços. Grande parte de seus gastos pode estar concentrada na folha de pagamento. Temos salários, encargos, benefícios e outros custos relacionados à mão de obra. E a folha de pagamento não funciona como uma aquisição de bens ou serviços capaz de gerar créditos de IBS e CBS, da mesma maneira que determinadas entradas empresariais. Consequentemente, empresas cuja estrutura de custos está fortemente concentrada em mão de obra podem encontrar uma situação diferente daquela enfrentada por uma indústria ou por uma empresa comercial. É por isso que não podemos simplesmente pegar uma alíquota estimada e dizer: a carga tributária vai ser exatamente esta. Não é tão simples. É necessário analisar o crédito. Agora pense em uma indústria. A empresa compra matéria-prima, compra embalagens, contrata determinados serviços, adquire máquinas, equipamentos e diversos outros insumos relacionados à operação. Dependendo das regras aplicáveis a cada aquisição, existe potencial de geração de créditos. Por isso, o impacto econômico da reforma tributária não será necessariamente igual para uma indústria e para uma empresa que vende exclusivamente serviços. No comércio ocorre algo semelhante. Existe uma cadeia de aquisição de mercadorias que precisa ser analisada dentro do novo modelo. Então, quando alguém pergunta: a reforma tributária vai aumentar meu imposto? A resposta correta é: depende da atividade, da estrutura de custos, dos créditos e do regime tributário. Então, o lucro presumido acaba? Agora podemos responder objetivamente à pergunta do título. Não, a reforma tributária não elimina simplesmente o lucro presumido. O regime continua existindo como regime de tributação da renda, especialmente para fins de IRPJ e CSLL, desde que a empresa esteja dentro das condições legais para sua utilização. O que está mudando de maneira profunda é a tributação sobre o consumo. PIS e COFINS serão substituídos progressivamente pela CBS, enquanto o IBS substituirá gradualmente tributos como ICMS e ISS dentro do processo de transição. E isso muda a forma como o empresário precisa olhar para sua empresa. A pergunta não pode mais ser apenas qual regime tributário paga menos imposto. A pergunta precisa ser: qual regime proporciona o melhor resultado para a minha empresa, considerando faturamento, margem, custos, despesas, créditos e a nova tributação sobre o consumo. Essa é uma mudança de mentalidade muito importante. Se você é empresário, não deixe essa análise para depois. Se você é contador ou profissional da área tributária, comece a estudar essas mudanças e prepare seus clientes. A reforma tributária não será apenas uma alteração de alíquotas. Ela vai modificar processos, sistemas, documentos fiscais, formação de preços, gestão financeira e planejamento tributário. Por isso, quanto mais cedo a empresa começar a se preparar, maior será a capacidade de entender os impactos e tomar decisões com base em números. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no EJS Notícias Contábeis e compartilhe este vídeo com aquele empresário ou profissional contábil que precisa entender o que está acontecendo. E deixe nos comentários: sua empresa está no lucro presumido? Você acredita que a reforma tributária vai aumentar ou reduzir sua carga tributária? Até o próximo vídeo!